O Gabriel, ele tá me infernizando porque ele quer que você me bata nesse programa. Por quê? Mauro César hoje tá aí, seu aliado. Eu sempre defendi o Renato Gaúcho, quando ele veio pro Flamengo. E você batia de frente. E agora o Mauro César hoje tava aqui no programa também. E ele deixa claro, pô, o Renato vai ser péssimo pro Corinthians. Pífio, né, Mauro? Como o Vampeta se fala. Como diz o Vampeta. Como diz o Vampeta. Pífio, como ele diz. Renato Gaúcho no Corinthians. Eu adoraria. O Flávio faz parte daquele que estava votando ali na Pereira. Renato Gaúcho no Corinthians, às vésperas da Libertadores. Nossa senhora, né? Porque a Libertadores, se trouxer o Guardiola, o Corinthians já perde. Se vier com o Renato Gaúcho... você sabe que ontem era Tolima Day, né? Ontem foi mesmo. Tolima Day. Pô, você imagina chegando a Libertadores com o Renato dirigindo esse time aí, com essa vequiaia toda. Vai ser um show. Mas o Renato no Grêmio, até pro Mauro também, fez um bom trabalho. Vocês concordam que o Grêmio do Renato jogava ele pegou bola? O trabalho do Roger Machado, ele conseguiu fazer ajustes importantes. Ele tem. O Grêmio é um clube atípico com relação ao Renato. Lá ele é estátua, lá é o que ele faz, vale, a palavra dele é lei. Qualquer dirigente para tomar qualquer posição contra ele é difícil. A imprensa, alguns colegas criticavam o Renato. Mas tem que ter coragem, muita coragem, porque você critica o Renato treinando o Grêmio Porto Alegre numa fase razoável do Grêmio, é complicado. Não é nada simples, porque a defesa é incondicional de parte da torcida. No final, ele nem isso tinha. Por conta de quê? 18 foi razoável, vai. Mas 19, 20, 21, um desastre. Teve 21 também, ele foi eliminado na fase inicial da Libertadores pelo Del Valle, que nem pôde jogar no Equador, jogou lá no Paraguai, ganhou os 2 jogos. E foi humilhado pelo Jorge Jesus em 2019 e atropelado pelo Cuca com o Santos. Mas em 2019, né, Mauro? Ele é campeão da Libertadores antes e depois ele chega numa semifinal. Tudo bem, aí ele foi humilhado. Em 2018 ele perdeu pro River Plate, ele ganhou em 17. Sim, 17 ele ganha. E 19 ele chega numa semifinal. Também é um mérito. Tudo bem, foi humilhado na semifinal. Diz que o técnico adversário não era ninguém porque nunca treinou time nenhum fora de Portugal. Diz que com um time de 200 milhões era fácil. Foi amplamente dominado no jogo de Porto Alegre. Já era para ter perdido ali. O VAR anulou 3 gols do Flamengo. Não, perderam a chance deles aqui. No Maracanã vai ser diferente. É o contrário, amigo. Você que perdeu a chance de em casa fazer o resultado. Ele chegou no Rio e tomou de 5-0. E assim, e a questão não é só o placar, gente. Quem duvidar, reveja o jogo. Assim, é um banho, é um massacre. Assim, o português pegou assim, ó, torceu, amassou o jogo fora. Virou 5? Virou 5, até debochou no final, porque ele ficou quietinho, o Portuga, só tomando pancada. Aí depois, com 200, aí chegou com um time de 200 milhões, mais caro do que aquele 19, teve várias contratações. O que aconteceu? Foi um fiasco ano passado. O cara ainda fala em DVD, gente. Ninguém usa mais DVD. Só deixando claro que a campanha do Mauro César tá rendendo. Tá rendendo, Mauro César. Você já viu? Renato passou. Não é minha, pelo contrário. Gaúcho Renato passou. Tá com 31. Olha, falta Cara, eu adoraria. Precisa do Flávio Eu Prado. adoraria. Faça a campanha. Cara, eu adoraria. Corintiano, vote no Renato Gaúcho. Vamos ganhar essa Libertadores. O Mauro César não sabe ainda por que você botou o apelido do Renato Gaúcho de Apolinho. Porque era igual ao Apolinho. Como era que o Apolinho fazia e o Renato? O Apolinho, ele foi um... Eu acompanhei bem, eu era repórter naquela época. Foi não, ele é... E o Apolinho, ele chegou lá e falou, eu não sei dar treino. Ele pegou um cara para dar treino para ele. Bernardes. Primeiro item igual o Renato. Né? Também tem um cara que dá treino pra ele. Aí quando a coisa desandava, ele falou, tinha um problema do Sávio com o Romário. Ele levou para casa dele para tomar chá. A senhora dele fez um chá. E aí eles fizeram as pazes ali e tal. E aí até o Romário sai e disse, agora nós vamos pra noite juntos e tal, sei o quê. Ele unia os caras, porque ele era bom de papo, bom de conversa. Mas ele disse, eu não entendo nada disso aqui. Ele falava assim, um cara humilde, eu adoro o Apolinho, tá? Ele falava assim, parece que eu estava gozando o Apolinho, dele. Não era o caso. Ele falava assim, cara, eu sei analisar se o bolo é bom ou ruim, mas eu não sei fazer o bolo. Sim. Ele usou uma frase legal, bacana. E aí lembrava muito o Renato, com essa coisa de parceirão, amigão, boleirão. Então, não entendia nada de montagem de time, mas boleirão, parceirão. E eu imaginava, ele não levava no chá, mas levava pra tomar um chopp. É isso, é igualzinho. Por isso que eu falava, o Renato é igual ao Apolinho. E também ficou em segundo lugar, igual ao Apolinho no torneio internacional. Isso foi, Flávio, em 95. Né? Então, primeira vez, depois ele treinaria depois, mas ele foi vice-campeão da Supercopa. Isso foi em 95. Então, assim, o futebol acho que não permite mais essa. Mudou. O técnico meramente intuitivo e amigão. O João Saldanha. O jogo mudou muito. Aliás, o Abel Ferreira, ele ou estuda ou para no tempo. De troféus lá do Real Madrid, se ele tiver uma, deve ter, claro, né?
não sei se é aqui ou lá em Portugal, ele tem colocado 2 fotos assim do Renato, que ele ganhou 3 títulos, 2 em cima do Renato. Ele vai sentir uma saudade do Renato quando ele for embora do Brasil, porque não vai encontrar o Renato lá fora. Renato não vai sair daqui. Se o Corinthians tivesse sem grana... Ele vai falar, nossa, se o Corinthians era bom jogar com aquele Renato Gaúcho. Se o Corinthians tivesse sem grana... Temos então, olha só uma coisa. Se o Corinthians tivesse sem grana... Que não é puxar saco do Jorge Jesus, e não Maurão, temos um puxa-saco do Renato. Chama o break pra rádio. Break! Então, ó, se o Corinthians... break na Rádio Jovem Pan. Break na rádio. E a gente segue no YouTube, hein? Galera, mais de 20 mil pessoas simultâneas, a gente já bateu 23 mil. Vamos dar o like, deixa o like e compartilha o link aí com todo mundo que você Se o Renato, o Corinthians quiser o Renato e não tiver grana, o Abel cobra a diferença. Mas eu só quero... Eu só quero lembrar... O Abel deixou alguém votando nessa enquete aí. O Abel viajou e falou, vota na enquete. Calma. Eu achava que era eu que era o zoeira, então. Olha aí! Renatão. Olha o sorrisinho do Mauro César. Olha aí. Você junta o Mauro César e o Flávio Prado, você pode bobear. Eu só quero lembrar o seguinte. Olha aí o sorrisinho. Virada espetacular. Eu só quero lembrar o seguinte. Esse senhor chamado Flávio Prado, eu não esqueço das coisas, entendeu? A época que o Grêmio estava jogando um belo futebol, antes de Flamengo, antes dessas coisas, lembra? Com o professor Renato. Eu ouvi várias vezes esse senhor aqui, no programa nosso chamado Esporte. Olha a carinha dele. Era prazeroso ver o Grêmio jogar. Teve momentos muito bons. Era prazeroso ver o Grêmio jogar. Então falou várias e várias. Olha, eu vou pra casa porque eu vou assistir o jogo do Grêmio, porque esse time do Grêmio me dá prazer de ver jogar. E o técnico era o professor. Então ele é comentarista de resultado. Não, eu só quero registrar isso. Não, realmente o Grêmio. Registrar. 2017, né? Jogar bem. Ué, mas você não. Os amiguinhos jogam por você. Não era aquela história do. Ué, mas existe o treinador. Tem cara que faz. O cara joga pelo treinador, ele era parceirão. Ué, o Flamengo do Renato teve um outro jogo que foi encantador também. Mas você tem que reconhecer o mérito também do treinador. Ele foi campeão. Ele teve os méritos dele lá, claro que teve. Até pela identidade que você falou, que ele tem com o Grêmio, facilitou o trabalho. Claro, amiguinho, os caras jogam por ele. Vamos recapitular. O Roger Machado, que hoje é um técnico, está em baixa, foi ele que mudou a maneira do Grêmio jogar. O Grêmio nunca foi time de posse de bola. Sempre foi o time da imposição, o imortal, o jogo de força. O Inter, sim, nos anos 70, teve lá aquele time de jogadores mais clássicos, digamos assim, o time do Falcão, do Carpegiani e companhia limitada. O Roger mudou a maneira de jogar quando o Felipão saiu. Vocês vão lembrar que o Felipão até teve um jogo com o Veranópolis, que ele largou o banco de reservas, que ele não estava gostando da atuação do time cheio de garotos, foi embora, aí depois o Felipão se demite, o Roger estava no Novo Hamburgo e assume o Grêmio. Ele mudou a maneira de jogar. O Roger viveu uma crise, o time tomando muito gol de cabeça todo jogo, aí chamaram o Renato para fazer o final de 2016 e ele ganha a Copa do Brasil. Quase foi eliminado pelo Atlético Paranaense. Se fosse eliminado ali, muda o curso da história, provavelmente. Mas ganhou. Aí fica o Renato para 2017. E o Renato, lógico, ele tem lá as suas virtudes. Ele é capaz de passar confiança para os jogadores, dar mais no Grêmio. Ele tem experiência, ele sabe lidar com o vestiário. Os jogadores gostam dele. Isso aí é óbvio. Ele não sabe fazer nada. E ele deu sequência e ele foi inteligente. Muitos jogadores experientes no time. Maicon, Léo Moura e outros. Então, o time foi. Mas quando ele precisou, no segundo momento, lembra, com contratações que o Grêmio fez, fazer... Maurão, voltamos para a Rádio Jovem Pan. Desculpa te incomodar, agora no YouTube e na rádio. Só para concluir sobre o Renato no Grêmio. Quando o Grêmio faz contratações e vira um trabalho mais autoral, que ele teria que reconstruir o time, a coisa começa a desandar. E no Flamengo foi a mesma coisa. Ele pega o trabalho que é uma herança um pouquinho do Jesus, do Domenech e do Ceni, com defeitos e virtudes. Quando o Rogério Ceni estava treinando o time na Copa América, o Flamengo está todo desfalcado. Aí chega o Renato, com ele chegam todos os jogadores que estavam fora, todo mundo chegou junto. E o time tem ótimas atuações e goleadas e tudo mais. Quando vem os desfalques, o que acontece? O Flamengo despenca de novo, porque ele não encontrava soluções. Eu acho que é um técnico que não tem condições de ser um técnico para comandar. Ele é amigão, ele funcionaria assim como o Flávio falou. Você tem o Renato, não aquele auxiliar dele lá, porque aqui também não me engana, não. Uns 2, 3 caras bons com ele. Porque também é boleiro que nem ele. Mas sabe dar treino. Sabe, mas o Renato nem isso sabe. Ele tem que ter, se ele fosse bem assessorado, ele vai ser o gestor do vestiário. Que isso ele faz bem. Os jogadores gostam. Mas não basta isso. Boleirão, é preciso mais, né? E eu acho que o Corinthians precisa de mais. Por isso, eu não tenho nada a ver com o resultado dessa enquete aí, pelo amor de Deus. Eu adoro. Nossa. Naquele Flamengo. Corinthians dá Se Jorge Jesus no Corinthians ali, enquete, Jorge Jesus viesse.
Jorge Jesus. Eu acho que não vai resolver nada. Não vai, eu também acho. para, gente. Aí eu tô com ele. É raro eu tô Gente, com então ele, vocês estão mas falando aí que o treinador não faria faz a mesma diferença coisa. nenhuma. Não Porque o faz, Jorge mas Jesus... eu acho que o elenco do Corinthians é isso mal aí, montado. claro. Esse é o problema. O Corinthians mágica. ele não contratou os jogadores que precisava. Flávio. Ele deu uma de São Paulo. Ele Flávio, contratou você- os nomes para dar alguma satisfação Tá bom, pra você torcida. acha que o Jorge Jesus, com esses jogadores que eu vou te falar, ele não faria o time do Corinthians jogar? Paulinho informa. Não, esse é o pai já parou por aí o negócio. Mas por quê, Flávio? Porque não vai entrar em forma. Mas o Paulinho, ó, Porque a gente- não vai entrar em forma. Ó, a gente teve essa informação O William não hoje. vai entrar em forma, o Renato Augusto não vai entrar em forma. Esses caras todos, eles já passaram do Flávio, tempo, eles têm fisicamente 33 falando. anos. Eu sei, 33 não é um velho. Mas eles não vão suportar o ritmo. Vão jogar um jogo sim, um jogo não. Esquece essa coisa Eu de só todos os que- Tá caras bom, jogarem Flávio, juntos. tá bom. Não dá Mas pra jogar. você concorda que nenhum desses jogadores que veio pro Corinthians, que vieram pro Corinthians, eles são da noitada? Nenhum deles. Não tô falando eles são, disso. Então, mas eu digo, eles são os caras que se cuidam. Sim, mas, É, mas eles se mesmo cuidam. se não cuidando, dá pra pode, não tô botar falando que é o intensidade caso. com esse tipo de jogador da cidade. É jogador de toque de bola. A não ser Mas que eles- o Vamp lembrou ontem pra gente. O Vamp, por sinal, te botou no seu lugar ontem. É. Você ficou sem graça. Bota sempre ele no meu colo. No seu Ele colo. gosta de sentar no colo. Ah, é. Igual o ventrílogo. É. Ai, meu Deus. Não, porque você falou, o time é velho, o time é velho. Não, E o não, Vamp não, falou, ontem não tava. não. Eu falei que o time não tem Não foi? intensidade pra jogar É, porque é ontem não velho. tava velho. Aí ele falou assim: o time de ontem não Não era era velho. velho, Não, é. e também não sabia jogar. Esse é o ponto. Os Não, caras ontem que não foi sabem. velho, ontem tinha 6 caras da Não, base. mas os caras que. Esses caras não adianta ter intensidade, eles não têm bola. Os caras que os caras cobram, os caras mais velhos, não têm intensidade. Os caras que sabem jogar bola não têm intensidade. E a molecada não O sabe William, jogar. o é William diferente. informa e Renato Augusto informa, não tem intensidade? Informa sim. Mas Então, eles não vão entrar em forma. Eles vão E entrar outra em coisa forma. que eu vou te defender Eles vão aqui entrar em também, forma. Contrataram os laranja chupada. Esse é igual o São Paulo. O São Paulo, quando não tinha. Quando queria dar uma satisfação, traz o Hernanes, traz o. Daniel Alves. Daniel Alves. Daniel tem 30 anos. Daniel Alves. Daniel pro São Paulo. Ah, é Jesus. O maior jogador que apareceu no São Paulo nos últimos 20 anos. Meu Pelo Deus lixo do que é o céu. São Ai, Paulo. meu Deus. Daniel sobrou. Sobrou Mas quando aonde? eu vou defender Mas Jesus, tudo bem, se mas você tudo não bem. soube defender ele. olha aqui. Mas isso não é O coerente. Corinthians traz um monte de jogador. Outra coisa que eu vou defender é o Jesus, que você ontem acabou. estava falando pra ele que o Jesus não passou de um treinador de primeira linha de Portugal. É verdade. Nunca foi. Agora, eu tava olhando, sabe qual é o time que ele dirigiu? O Benfica. O Benfica, ele só pede pro Real Madrid. É isso aí, E jogou, o Barcelona contra ninguém, na mesmo quando Espanha, dirigiu o que ele é maior Bayern. que o resto tudo. É isso aí. Não, Bayern de Itália- Munique. Bayern de Munique. Peraí, você escutou que eu falei Espanha? Ah, Agora não, eu na vou pra Espanha, Alemanha. sim. Ele vai para Eu vou pra Alemanha, Alemanha, vai pro Bayern. calma. Eu vou nos continentes. Eu vou nos países. É cultura, Eu irmão. falo Barcelona, eu falo Espanha, ele já vem lá o Bayern de Munique. Ele não é maior que o Bayern de Munique. Mas ele é maior do que Schalke, do que Stuttgart. Ah, muito mais. Então, ele de repente ficou no lugar, Flávio, que é o Benfica é um clube grande. O Benfica vive. Ele, quando do você maior- olhar os maior títulos, sócio. é regional. Então, assim, O ó, futebol sai do português, Benfica pra ir pro Getafe. Se eu não me engano, vou é sair. você que fala que o campeonato português é tom Ah, dela, Tom não sei o quê, dela. é ali. É aquele negocinho. O Mas tem Benfica as Barba Elche. teve um time espetacular nos anos 60, com Eusébio, etc. Aí sim. Aí ele Bicampeão, ganha- bicampeão aí da ele Champions. ganha Champions, aí ele ganha Champions, e aí fica na história do Ele Champions. perde pro Barcelona Mas e pro Real Nottingham Madrid. Forest também tem Mas- duas Champions. Então, mas os restos da Espanha também não tem. Não tem. Tudo bem, mas não dá pra Valência, comparar futebol espanhol. Sevilha. Dá pra comparar o futebol espanhol com o português? O Benfica, Não dá. assim, quando ele não sai de Flávio, Portugal, às vezes O que ele me tá chama no gigante de atenção, Portugal. ele me chama atenção esse cara, ele não tem convite pra treinar nenhum time O Benfica importante. é maior do que Ele fica Besiktas. fechado lá. O Benfica é isso. maior que Besiktas, do que Isso, Fenerbahçe, do é, que claro. Galatasaray. Claro. Então, Mas Flávio, por que ele tá que no ele não vai gigante, vai pra onde? Por que ele não vai pra time grandão? Ó, pra isso ser- o Mauro Não, aí tudo bem. isso o Mauro pode trazer informação melhor. Eu acho que é porque ele não fala bem línguas. Tem muito essa desculpa. Jorge Jesus? É, de quem Sim, ele defende não o fala Jorge nem Jesus. português Ele direito. fala jesuês, inclusive. Exatamente. Então, São Paulo dizem- também. Dizem Ninguém entende que o que ele isso fala. prejudicou muito ele, né? Com relação a emprego em outros clubes. Eu acho. Isso é uma Eu sou casado com dificuldade uma grande. portuguesa, eu não entendo o que ela fala e estamos há 48 anos juntos. Cara. Isso aí, né? Eu acho que essa dificuldade ela serve como desculpa até a página 2 ou 3, né? Porque alguns técnicos também não dominam. O Bielsa não fala inglês. Só se for aprendeu agora. Sim, E ele fala. hoje é um deus lá no Leeds. O Leeds já foi um dos maiores times da Inglaterra, foi parar na terceira divisão. Verdade. Ele resgatou a primeira divisão e o time hoje é competitivo e tá lá. O próprio Pochettino, que hoje está sendo muito questionado, ele dava entrevistas quando era técnico do Southampton, antes de ir pro Tottenham, em espanhol. E mesmo assim ele ficou 6 meses Demorou. antes de assumir, só pensando. Diferentemente do nosso querido Guardiola, de novo, outro pan, que ele já chegou Chegou na falando Alemanha, alemão. Falando alemão, cara. Tuchel também Nem o fala. alemão sabe falar alemão. E só eu deixando sabia. claro pra você, que eu já te falei, ele chegou a 2 finais de Liga Europa. Isso não é regional.
E também não é fácil. Mas é a segunda linha do campeonato. É como ganhar a Copa Sul-Americana. O mais importante da história é o seguinte: os grandes treinadores portugueses saem de Portugal. É igual os grandes jogadores brasileiros, eles saem do Brasil. O cara, se está no Brasil, ele não é um grande jogador. Ou ele é muito garoto, ou ele é um jogador que já voltou. O grande jogador, todos estão lá fora. Todos os grandes técnicos portugueses têm mercado lá fora. E ele não. E ele estava aqui. Tem um cara aqui que fica me cornetando, mas é testemunha. Até que no Audax ele veio atrás de negócio. Ele não veio pro Flamengo, ele estava lá no Atlético. Ele estava com o Bruno. Ele estava com o Bruno, que é o empresário dele. Então, e é muito amigo do filho do seu Mário. Ele estava lá em Osasco. Quase foi preso. Quase foi assaltado. Lá, não já antecipava. Bom, galera, a gente chega aí a mais um programa. Deixa o seu like. É muito importante que você deixe o seu like. O hino do Palmeiras do dia. Ó, e a enquete quem ganhou foi o Cuca, viu? Não, a enquete quem ganhou foi o Renato Gaúcho, hein? Ganhou o Renato Gaúcho na enquete. Muito obrigado pela audiência. Deixa o seu like antes de sair. Chegamos a bater. Olha o Cuca, chegamos a bater 23 mil pessoas simultâneas no YouTube e audiência muito boa na TV.